Muito bom, parabéns a você que venceu a chuva. Essa chuva é para a gente não ficar em casa mesmo, não é? É para estar aqui. Legal, que bom que você veio. Que bom que você veio. Sem circunlóquio, sem solilóquio, tergiversações, vamos ao nosso texto bíblico de hoje. Então vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 1 até 8. Eu acho que esse texto vai aparecer aqui na tela. E nós vamos fazer uma leitura de uma palavra que eu aprendi, nunca soube o que queria dizer, que é uma leitura uníssona. Puxa, muito obrigado. Você é um filólogo juramentado mesmo. Obrigado. Então vamos lá, juntos. Prezado Teófilo, juntos, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Palavra do Senhor. Deus abençoe sua palavra. Depois da ressurreição, Jesus passou mais uma quaresma com os seus discípulos. Tessaracoste é a palavra de 40 dias. O versículo 3 diz que ele passou mais 40 dias provando que ele estava vivo. Se nós achamos que temos uma cabecinha meio complicada para entender as coisas espirituais, ainda não prestamos atenção na cabecinha mais dura que tinham os discípulos. Jesus, depois de ressuscitado, ainda passou 40 dias provando que ele era ele. É um negócio complicado, isto aqui. 3 anos mais 40 dias. Então não somos só nós que temos dificuldades de entender um conceito ou uma verdade espiritual. Aqueles que viveram diuturnamente com Jesus, dia após dia, 3 anos, precisaram de mais 40 dias falando de todas estas coisas para eles, provando que a eles que Jesus era o Cristo, o Messias, e estava vivo. Por outro lado, alguma coisa está acontecendo com os discípulos que faz com que eles tenham um entendimento retardado. Eles não sofriam de um TDAH coletivo, não sofriam de nenhum tipo de retardo mental. Eles estavam passando por alguma situação muito mais psicológica
um tipo de uma fobia coletiva que os impedia de entender coisas espirituais. Quando nós estamos sob tensão muito grande, às vezes nós tendemos a ter entendimentos especiosos. Nós ouvimos uma coisa e entendemos outra. No livro de Êxodo, quando Deus mandou Moisés falar ao povo, ele deu cerca de 10 promessas, grandes promessas. No entanto, o texto diz que enquanto Moisés falava, é como se entrasse por um ouvido e saísse por outros, porque eles estavam muito sobrecarregados, com um semblante bem carregados. Eles estavam, uma palavra hebraica, eles estavam down. Eles não conseguiam entender porque estavam centrados no seu próprio sofrimento. Se você voltar uma ou duas páginas da sua Bíblia, você vai chegar em João capítulo 20. Em João capítulo 20, você vai ver o espírito com o qual os discípulos estavam vivendo aqueles dias. Naquele mesmo domingo, diz o verso 19 do capítulo 20, já era tarde, os discípulos de Jesus estavam num quarto, num cubículo, trancados, com medo dos líderes judeus. Estavam com medo. Os discípulos eram possuídos por uma unção do medo. Eles tinham medo de tudo. Criados numa cultura quase que anímica, numa cultura talvez pantomímica, tudo fazia sentido, tudo era fantasma, tudo era espírito. Se não bastasse a cultura hebraica, ainda tinha a cultura grega, que quando você espirrava, o sujeito dizia saúde. E por que o grego dizia saúde quando alguém espirrava? Já falei aqui. O grego dizia saúde porque eles achavam que o espirro era algum tipo de uma possessão demoníaca de um espírito mau, que era saído pelo espirro naquela hora que o corpo faz aquele esforço, e o grego dizia saúde, com o sentido de que esse espírito mau que estava em você, que vá para o raio que o parta, e você seja possuído de um espírito bom. Já não bastasse a cultura fantasmagórica do judeu, ainda tinha a cultura cheia de espíritos dos gregos. Daí os discípulos vivem possuídos de medo. Eles olham Jesus e pensam que é um fantasma. E Jesus disse, não temam, sou eu. Aí Pedro, se você é você, então me deixa ir até você. Então venha. E Pedro foi. E foi chegando perto, e disse, mas você é você mesmo? E aí ele começou a afundar. Quando ele começou a afundar na água, ele disse, Senhor, socorra-me. E Jesus o levantou, e eles continuaram com medo. Eles viram um homem possuído de demônio, e estavam com medo dos homens. Agora Jesus está ressuscitado, e eles estão às portas trancadas, com medo. Jesus lhes aparece e diz, paz seja convosco. E eu imagino os discípulos tendo, sabe, aqueles momentos que teve agora recentemente, de sexta-feira 13, a gente teve uma sexta 13 agora, não teve? O problema é quando a sexta cai no sábado e é 13. Mas eles tiveram uma sexta 13, e eu imagino, sexta-feira 13, não sobe assim um frio pela espinha, não dá vontade de subir um negócio assim. Agora, por exemplo, você faz assim para
para ver se acalma. E eu fico imaginando, desculpa a expressão aqui, é só para ser didático. Jesus aparece numa sala fechada, com os discípulos com medo, e Jesus diz: paz seja convosco. E alguém diz assim: vixe Maria. E aí ele tem que dizer de novo: sou eu. 40 dias para tirar, extirpar uma ideia incrustada na mente de seus discípulos, provando que ele era ele. E ele achou, presumiu que estava tudo bem, e ele disse assim: posso subir? Ah, sim, pode subir, em nome de Jesus, pode ir. E ele está subindo e alguém pergunta: Senhor, peraí, vai ser naquele dia que você vai restaurar o reino a Israel? Agora é a vez de Jesus. Disse: minha nossa, os caras não entenderam absolutamente nada. E aí eu penso que Jesus pede para o Pai frear sua subida, mas já não tem mais jeito. Ele, que agora é corpo espiritual, já está perdendo a força gravitacional, já não tem mais poder sobre o seu corpo, e ele já não pode mais descer. Ele diz assim: agora fica vocês com esse barulho, eu não fico mais com vocês. Mas essa pergunta catapulta uma resposta de Jesus nos seguintes termos. A pergunta é: vai ser naquele dia que você vai devolver o poder a Israel? E agora Jesus começa a falar de poder. Não vos compete saber épocas que o Pai determinou para a sua exclusiva autoridade ou poder. Jesus usa uma outra palavra, exousia, que é uma autoridade intrínseca de quem é maior, de quem governa, de quem domina. E ele passa a falar de uma outra palavra, de poder, no versículo 8. Porém, quando o Espírito descer sobre vocês, vocês receberão poder. O que Jesus está falando agora já não é mais exousia. Quer dizer que o poder não lhe é mais intrínseco. Eles não têm poder deles mesmos. Eles não têm autoridade. Eles não têm status. Eles não são chefes. Eles não são nada. Por isso Jesus começa a prometer aos discípulos uma coisa que todo mundo quer e eles precisavam. O que é que esses discípulos precisavam? Precisavam de poder. Poder no sentido de coragem. O Espírito Santo teria que vir para suprir uma necessidade fóbica dos discípulos. Eles estavam com medo e o Espírito seria o antídoto do medo dos discípulos. O Espírito seria a capacitação da incapacitação que eles tinham. Jesus começa então a prometer alguma coisa que os discípulos não têm e precisam: poder. Jesus usou uma palavra chamada dinamis ou dunamis. Alguém veio até me interpelar durante a semana: pastor, qual é a diferença de dinamis e dunamis? Eu disse: me explique tu, você que pergunta, porque quem faz uma pergunta dessa já sabe a resposta. Eu sei lá. A minha resposta para ele foi: não tem diferença nenhuma. Só que eu não sei se tem mesmo ou não. Tá? Sabe aquela pastorada que a gente dá aquela resposta assim: não te interessa, não tem diferença. A verdade é que não tem diferença nenhuma. Isso também não interessa. Vocês receberão dinamis. O dinamis de Deus, Espírito,
em grego é pneu, ou na sua versão neutra é pneumatos. Daí a gente tem pneumatologia, ou você tem pneumologia, pneumonia, ou você veio aqui sobre rodas com pneu, cheias de ar. Jesus promete um ar capacitante sobre os seus discípulos. Pneu ou pneumatos em grego é ruar, em grego. Lá em Gênesis 2:7, a produção vai colocar esse texto aí. Em Gênesis 2:7, diz que o Senhor soprou sobre uma estátua, o maranhense diria, sobre uma estalta. Deus soprou sobre essa estalta imóvel, era só uma representação. E o texto diz que Deus soprou um sopro de vida no nariz daquela estátua, e essa estátua passou a ser vivo. O que faz o homem vivo não é só a junção do cromossomo X com o cromossomo Y, que eu faltei nessa aula, nós não vamos demorar nisso. O que faz o homem vivo é o ruar de Deus. É Deus quem dá a vida. Nós somos criaturas de Deus, só Ele que nos deu a vida, é Ele quem nos sustenta e nossa vida pertence a Ele. Daí que a nossa vida não é administrada por ninguém, por nenhum de nós, nem por um governo. Não temos poder de tirá-la, não temos a liberdade de tirá-la, nós temos a obrigação de vivê-la, porque ela nos foi dada por Deus. Mas agora todos vocês têm o ruar, porque vocês têm o sopro de vida. Só que em João capítulo 20, versículo 22, diz que Jesus dá um novo sopro sobre os seus discípulos. E deve aparecer João 20, 22, dizendo: Jesus soprou sobre os seus discípulos. Mas por que este segundo sopro? Para que um segundo sopro, se eu já tenho o sopro originário? Para que um novo sopro de vida, se eu já estou vivo? Não faz sentido, a não ser que ele dê um novo sentido a este segundo sopro. Este segundo sopro é o sopro de poder, é o sopro para que você tenha aquilo que você não tem, e para que você tenha aquilo que você precisa. Deus injeta em cada um de nós uma qualidade de vida que todos nós queremos, mas buscamos no lugar errado. Em geral, vocês estão fazendo algum curso atualmente. A propósito, a título de curiosidade, EAD, presencial, semipresencial, gazeteando, quem está fazendo alguma coisa assim de curso, cursinho, cursão, tecnólogo, vai levantando a mão, vai levantando aí. Isso. Agora, mantenha a mão assim. Agora, quem pensa em fazer? O curso, minha filha. Tá bom, baixa a mão. Deus abençoe vocês. Depois a gente entra naquela salinha de aconselhamento pela decisão de vocês levantarem a mão agora. Em geral, todos nós estamos ocupados, sobrecarregados. As 3 frases que eu tenho mais ouvido ultimamente é: estou cansado, estou ocupado, não tenho tempo. Qual é a tríade? Estou cansado, estou ocupado demais, depois não tenho tempo.
Isto quer dizer que você está vivendo a sua própria agenda, você fez a sua agenda e está se movendo através dela. Acontece que Jesus chega para os seus discípulos no último dia com eles aqui na terra e disse: eu estou dando para você a força que você precisa para viver a boa vida. Eu estou dando para você a força que você precisa. Então, amigos, olha aqui. Eu acho que vocês não estão honrando direito aquele que deu poder para viver a vida. Você que está dizendo, estou cansado, ocupado demais, ou não tenho tempo, eu acho que você está administrando mal uma agenda que você acha que é sua. Você, na verdade, precisa receber vida de Jesus, não para fazer menos, mas para fazer mais. Porque vivo você já está, mas Ele não sopraria sobre você uma segunda vez para você viver cansado, ocupado demais ou sem tempo com a sua agenda. Se fosse assim, Ele deixaria você com o primeiro sopro, o sopro que o mantém vivo. Acontece que Jesus não quer apenas que você viva, Jesus quer que você viva para Ele no poder dEle. Daí que Ele sopra uma segunda vez sobre os seus discípulos, para que os seus discípulos sejam capacitados para viver para Ele. Se você está ocupado demais, sem tempo demais, cansado demais, a sua agenda deve ser trocada pela agenda do Senhor. Você está recebendo agora poder para viver, poder de uma vida abundante. Esse poder de Deus faz com que homens com 100 anos reproduza e engravide sua mulher de 90. Esse poder de Deus tira água de pedra. Este poder de Deus abre o mar. Este poder de Deus faz com que ferro vire isopor e boie como isopor. Este poder de Deus faz com que ossos secos virem corpos vivos de novo. Esse poder de Deus, no entanto, torna uma árvore cheia de folha morta. Porque Jesus chegou na figueira e era tempo de figos temporãos. E a figueira não tinha figo, ela deveria ter figo. E ela estava dando uma de migué para Jesus. Se ela tem folha, é porque deveria ter fruto. Esse poder de Deus faz com que aqueles que pareçam ter vida, na verdade estejam mortos. E aqueles que estão mortos vivam para Ele. O poder de Deus faz com que Moisés, com 120 anos, quando Deus disse, você vai morrer, ele disse, ei, está amarrado, em nome de Jesus. E aí ele ouviu uma voz, mas eu sou Jesus. Ele disse, deu ruim. Você vai morrer, ele disse, não posso. Eu estou bem, eu não uso óculos, eu vou na academia todo bem, eu tenho, abdômen, tanto tempo que eu não faço exercício que eu perdi a noção de fisiologia. Eu tenho abdômen de tanquinho, eu subi nesse monte, nem precisei de cajado, disse assim, vai morrer. O homem que vive com Deus, mesmo com 120 anos, está cheio de vida, porque nele tem vida de Deus. Que negócio é esse de viver? Estou cansado demais. Você não está vivendo focado nele. O segundo sopro do Senhor é vida nos seus. Caleb, 85 anos, falando com Josué, disse assim, há 40 anos atrás eu recebi uma promessa. Hoje eu estou cheio de vida, como eu estava há 40 anos atrás. Eu estou pronto para começar de novo.
Não penso em aposentadoria, não penso em descansar, não penso em resort, eu penso em recomeçar. Estou vivo de novo. A presença do Espírito é: os velhos sonharão, os velhos terão visões, os velhos recomeçarão. Essa nossa geração do forever young, no hebraico, que eu não sei o que quer dizer, é uma geração que acha que a geração envelhecida não vale mais de nada. Ei, quem é de Deus nunca está ultrapassado, está vivo, com vigor e com fervor. É isso que Jesus disse: eu estou dando poder, eu estou dando vida. Eu quero que vocês superem o medo de vocês, eu quero que vocês vivam sem medo. O apóstolo Paulo, escrevendo para o seu amigo Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, versículo 7, diz: Deus não nos deu um espírito de medo, Deus nos deu um espírito de poder, espírito de moderação. Por isso, não se envergonhe do Evangelho e não se envergonhe de mim. Este é o poder que Jesus promete. Esse negócio de crente desanimado, crente cansado demais, você está desfocado. Eu digo isso com todo o amor, mas digo isso por aviso. Você pode estar se convencendo disso e achar que agora você não faz mais nada, que você é imprestável, que se você não fizer por você, Deus também não faz. Faz por ti que eu te ajudarei. Alô? Eu estou dando poder. Muitas das obras humanas, pontes, viadutos, calçamentos, não seriam feitos hoje sem o poder da dinamite, que explode rochas, que mata os peixes, jogando dinamite na água e faz uma porção de outra coisa. Jesus está dando aos seus o mesmo poder. Não estou dizendo que vocês nunca se cansarão, mas o profeta Isaías disse certa vez: aqueles que confiam no Senhor voarão como águias, correrão, caminharão. Como é que é o negócio? Os que confiam no Senhor voarão, correrão, andarão. Quando Elias se sentiu cansado, Deus disse: anda, amigo, anda. E diz que ele levantou, e só de raiva ele andou 40 dias e 40 noites, sem descansar. Acho que ele deve ter chegado no Brasil. E Elias estava lá dizendo: ai, tadinho de mim, ó Deus, ó mundo, ó dor. E Deus chega lá e diz: levanta, vagabundo, sai daí, anda. Eu disse: tá bom. Aí ele começou a andar, 1 dia, 2, 3, 40, ele disse: tá bom, tá bom, tá bom, tá. Senhor, eu fiquei curado de novo. Pois é, você precisava era disso mesmo. Eu estou dando poder. Não estou dando poder, no entanto, para exibição. Que horas são? Agora que eu ia começar o segundo ponto, eu vou ter que pregar isso aqui de novo domingo que vem. Ah, não vai dar para começar o segundo ponto, não. O segundo ponto é mais longo do que esse. Está chovendo aí fora? Porque se estiver chovendo, ninguém sai. É pouquinho? É? Eles vão sair debaixo de chuva mesmo, né? Vamos lá. Você está vivo porque você recebeu o primeiro sopro de Deus. Mas Jesus não quer que você viva só com o primeiro sopro de Deus. O primeiro sopro é a sua vida.
O segundo sopro é a vida dele em você. E esta vida não é nada mais do que vida de poder. Esta semana, você vai ter que viver no poder de Deus. Esta semana, você vai ter que viver a vida que Deus já soprou sobre você. Eu queria orar com você. Domingo que vem, tem mais. É a segunda parte, me lembrem disso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu sopro. Muito obrigado pelo teu poder, muito obrigado por nos dar aquilo que precisamos, aquilo que queremos, aquilo que necessitamos. É tua graça que tu sopraste de novo em nós, uma segunda vez, para infundir a tua vida na nossa vida. E Senhor, então, se isto é assim, nós não queremos viver esta semana sem esta tua força, sem o teu poder que vem do teu Espírito Santo, o teu sopro divino, teu sopro santo sobre mim, sobre meu irmão, sobre minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém.